O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Sala de Opinião e hoje vamos falar de um assunto muito importante, hoje que é um dia especial, Dia do Advogado. Nesta terça-feira comemora-se o Dia do Advogado. E estou recebendo aqui no programa hoje o professor e advogado Carlos Renato Dolfini, o senhor que possui graduação em Direito pela Universidade do Oeste Paulista e é mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP e também detém MBA em Licitações e Contratos e também é professor aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença hoje aqui no programa. É uma satisfação estar presente, né? Ainda mais no dia de hoje, que se comemora o Dia do Advogado, né? Dia 11 de agosto. É uma data muito cara para a advocacia, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui para bater um papo contigo. Muito bom. Professor, uma profissão que não parou de trabalhar mesmo com essa pandemia, até porque, infelizmente, a gente teve diversas situações, né? Eu acho que todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Eu acredito que os advogados também, quem atua na advocacia, foi uma dessas profissões que também teve que se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Perfeitamente. A advocacia, assim como outras atividades, também é essencial. Nós tivemos um período
pequeno período durante essa pandemia em que os trabalhos foram suspensos. Bem no início ali, né? Bem no início, os escritórios de advocacia também tiveram que ser suspensas as atividades, o judiciário também. Mas o fato é que a advocacia, assim como a justiça, a resolução das pendências judiciais, são questões essenciais. E a sociedade tem demandas muito caras e não pode ser suspensa essa atividade. A gente teve que se adaptar, é normal. Já vinha havendo um processo de adaptação da advocacia com relação aos processos judiciais eletrônicos. No entanto, as questões criminais, as delegacias de polícia, os presídios, as audiências do Tribunal do Júri e também das audiências criminais, elas também sofrem um problema muito grave porque lá, essencialmente, é presencial a atividade. Isso gera um atraso na resolução desses conflitos. Em relação à questão das audiências, muitas, não essas que o senhor falou, mas outras estão sendo realizadas de forma online. Já existia uma plataforma, já é uma coisa já que já havia sendo feito, só que agora foi intensificado justamente por conta desse momento, né? Na verdade, quando há uma transição muito abrupta, gera um desconforto geral. Acontece que a advocacia já está preparada para atuar dessa maneira. O judiciário também, e outras instâncias, inclusive administrativas, o Tribunal de Contas, por exemplo, um exemplo muito evidente que os trabalhos virtuais, inclusive, tiveram um aumento de produtividade. Isso é evidente. A advocacia, ela passa também por uma mudança que era esperada de uma transição um pouco mais lenta e agora foi de maneira abrupta, tendo que o advogado, já se adaptar a essas novas ferramentas. Ocorre que é inevitável que a partir de agora, ainda que se espere que seja rápido o final dessa pandemia que nos acomete, é inevitável que as questões virtuais tomarão agora mais força e serão mais realizáveis a partir de agora. Eu não tenho dúvida de que a advocacia merece uma atenção especial por parte do poder público, em especial do Poder Judiciário, para que essas demandas possam ser cumpridas, porque o que se quer é que a população, o jurisdicionado, seja atendido. E o advogado é a voz do jurisdicionado perante o Poder Judicial. Professor, o senhor é membro da ABRAQUIM, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Esse cenário criminalista hoje no nosso país, aqui na nossa região, é outra coisa também que não parou. A gente sabe que os crimes continuam acontecendo, isso todo mundo sabe. Mas como que está esse cenário hoje aqui na nossa região, especificamente aqui em Porto Velho? Na verdade, o crime ele nunca deixou de existir. É um fato social. Muito se fala nos dias de hoje, um dos objetivos da nossa República é o combate à corrupção. Não, os objetivos da República não é o combate à corrupção. Em nenhum país democrático o combate à corrupção é um objetivo fundamental. O objetivo fundamental é que a nossa população viva num país mais justo, que tenha desenvolvimento pleno de suas regiões, que tenha a garantia dos direitos constitucionais ao cidadão perfeitamente possível dele ser atendido. Esses são os objetivos. Uma sociedade mais justa, mais fraterna. A questão da criminalidade, assim como outros exemplos, podemos dizer, por exemplo, um acidente de veículo, um casamento, são fatos sociais, são fatos da vida. Isso acontece. A criminalidade, óbvio, ela não vai respeitar o distanciamento social. Fato é que o poder público ele tem investimentos, ele tem recursos para combater a criminalidade. O advogado não defende a criminalidade, ele defende uma pessoa que é acusada de um crime. Não podemos confundir a advocacia criminal com a figura daquele que está sendo investigado e eventualmente processado por um crime. O fato é que a advocacia criminal ela perpassa por diversos dissabores e um deles é o fato de não poder se comunicar com o seu cliente, com aquele que está preso, segregado, de forma plena, porque ele deposita toda a esperança de ver o seu caso julgado, bem julgado, com a atuação de um profissional que haja de forma livre, utilizando aí a plenitude da defesa em seu favor.
Professor, há quanto tempo o senhor já está atuando nessa área? Olha, eu sou advogado desde 2013. Né? Em 2013 eu requeria a minha habilitação, né? E eu advogo desde então. Eu advogo não só no criminal, né? Eu advogo também em ações trabalhistas, eventualmente em ações cíveis, né? Mas a paixão maior para mim na advocacia é a advocacia criminal. Tenho alguns, graças a Deus, eu seleciono um pouco os meus clientes, eu posso escolher nesse momento. Então, assim, eu vejo a dificuldade dos colegas criminalistas, né, que estão iniciando a carreira. Então, Nem sempre é fácil, né, professor? Não, é muito difícil. A advocacia ela é muito difícil, são para os corajosos, né? A advocacia, o advogado ele costuma já ter uma dificuldade desde quando começa a representar o seu cliente. Vamos falar, por exemplo, da advocacia criminal, que é o tema que nós estávamos falando. Não que as outras áreas da advocacia não sejam importantes, são muito importantes. Direito tributário, advocacia tributária, para a sanidade das empresas, né? Advocacia civil, né? Com relação aos fatos que envolvem as pessoas. Até né? a própria previdenciária exato, também. Exercício da cidadania, né? Previdenciária, assim, todas as áreas são importantíssimas. Mas como nós já estamos falando sobre a advocacia criminal, o advogado já começa a ter obstáculo desde o início, quando se começa um inquérito policial. Naquele momento ele já tem que se deparar com um estado policial, não que seja ruim, é natural que seja assim, a lei prevê, né? Mas ele já começa a sofrer essas dificuldades desde esse momento. Então ele perpassa lá por uma fase pré-processual, que é o inquérito, né? Ele tem que avançar nessa fase e é muito difícil ser garantido os seus direitos, né? De representar o seu cliente naquele momento. E depois ele passa por uma fase judicial, já em primeiro grau, aí já agora não só com o promotor, mas com o juiz também. Então ele tem que vencer todas essas etapas, chegar aos tribunais, às cortes superiores, para conseguir um bom resultado para o seu cliente, que não necessariamente seja só absolvição. Né? A absolvição é uma consequência. Né? De um trabalho bem feito. De um trabalho bem feito. Mas assim como uma pena justa, também o é. Né? O advogado, antes de mais nada, ele também tem interesse na aplicação da justiça. É equivocado o pensamento de que o advogado ele está lá atuando do lado do seu cliente, que lhe paga, a justiça, ignorando a justiça. Não, o advogado também ele tem esse dever. Né? Nós fizemos um juramento, né? Quando assim que assumimos essa honrosa profissão, o advogado faz um juramento de respeitar a Constituição, de respeitar o devido processo legal, de respeitar o poder público, o poder judiciário e aqueles que são os atores dessa atividade. Professor, nesse momento de pandemia, o senhor tem visto que uma determinada área, por exemplo, tem crescido em relação à questão de processo? Olha, eu não consigo dizer para você com uma certa presteza, né? Se há uma demanda maior em determinadas áreas. Determinada área, no caso. Veja, as pessoas não deixam de adoecer, as pessoas não deixam de aposentar. Isso tudo continua acontecendo normalmente. Continua acontecendo. As pessoas não deixam de ter conflitos conjugais. Né? O que eu posso dizer do que li é que houve um aumento, um incremento na violência doméstica, em razão do perfil da nossa sociedade, que é lamentável. Né? Mas o poder público está atuando, né? Tanto o Ministério Público, como a polícia, como o Poder Judiciário, né? Nas suas respectivas varas, estão dando determinações. Inclusive, houve um movimento da sociedade civil em possibilitar que aplicativos, né, nas redes sociais permitam que a pessoa que está sofrendo essa violência doméstica possa se comunicar, né? Sem que o seu agressor perceba e então essa rede social vai informar a polícia, né, os órgãos de segurança que vão poder atuar aí e localizar essa agressão em tempo, se não em tempo real, mas bem próximo do seu acontecimento. Né? É engraçado a gente falar sobre essa questão da violência doméstica, porque na semana passada a Lei Maria da Penha fez aniversário. Sim. Quantos anos, professor? Eu não vou me lembrar. Eu também não lembro se foi 15, algo nesse sentido. Ela fez aniversário. Ela fez aniversário. É uma lei, ela tem esse nome, Maria da Penha, justamente em razão da violência que essa pessoa sofreu. Ela sofreu diversas tentativas de homicídio por parte do seu marido, né, seu esposo, seu então marido, naquele momento, e chegou a ficar se eu não me engano, paraplégica. Né? Ficou bem grave mesmo. Isso. E
E foi uma legislação que só entrou em vigor no Brasil depois de ameaça de sanção por parte se eu não me engano, da OEA ou de algum órgão internacional que, olha, se você não tiver uma legislação para proteger o gênero mais frágil, que no Brasil, na concepção da nossa sociedade, é o gênero da mulher, vai haver alguma reprimenda internacional. E o Brasil, então, promulgou essa lei, que, por óbvio, precisa passar por uma reciclagem, uma atualização, porque agora nós não temos mais aquela concepção fechada, né, de só a mulher em uma relação estritamente privada entre um casal, ser a mais frágil, né, ou sofrer violência. Não é incomum, por exemplo, num casal, nos atores que fazem, que contemplam esse casal, o homem também sofrer, eventualmente, uma violência, uma agressão, que não seja só física, mas verbal, psicológica. Nós temos hoje a possibilidade de pessoas do mesmo sexo estarem numa união conjugal, e essas pessoas também podem ser, ao mesmo tempo, agressor e vítima. E eu não posso estender a aplicação dessa legislação, porque o que se quer proteger? O que se quer proteger é justamente aquele que, essa relação conjugal, é a parte mais fraca. É isso que a legislação quer proteger. Então ela precisa passar por uma reciclagem, uma nova roupagem para atender a nossa sociedade plenamente. Muito bem. Professor, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, mas na sequência a gente volta falando de direito, do Dia do Advogado, que é comemorado nesta terça-feira. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho. 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica,
infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Agradeço pela sua audiência. Hoje estamos falando de advocacia, do Dia do Advogado comemorado nesta terça-feira. Estou recebendo aqui no programa hoje o professor Carlos Renato Dolfini, que além de advogado também é professor aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Professor, já temos uma pincelada um pouquinho, falamos sobre algumas leis. O senhor é professor aqui do Centro Universitário. Como é que foi esse impacto da pandemia? Não só nos professores de direito, mas também nos alunos. Eu acho que todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade, né? Perfeitamente. Olha, nós temos que olhar isso sempre pelo lado positivo, né? Não tem dúvida que a saúde é muito mais importante que qualquer outro fenômeno social, né, que nós estejamos aí a defender. Emprego, trabalho, as empresas funcionando, né, atividade econômica, isso é muito importante. Mas a saúde, ela ganha um valor maior em razão de que hoje nós temos aí praticamente 100 mil pessoas que morreram da Covid-19, infelizmente, no Brasil. Muitos aqui em Rondônia, alguns, inclusive, que eram clientes meus e amigos caros, inclusive advogados. Eu acho que hoje, faleceram. né, professor, só te interrompendo, mas eu acho que hoje não existe uma pessoa que possa dizer, eu não conheci ninguém que morreu, ou pelo menos um conhecido, alguém assim, infelizmente, por esse número, né, que infelizmente não para de crescer, infelizmente acho que todo mundo ou conheceu, ou teve um ente querido que faleceu. Eu acho que isso é algo meio que comum entre as pessoas hoje, né, professor? É muito triste, né? É muito triste. Nós temos que ter aquela empatia, né, enquanto cristão, né, enquanto cidadão, de compreender que, lamentavelmente, não há muito que se pode fazer. Mas o que se pode fazer é justamente estender esse distanciamento social e para que as pessoas possam se conscientizar. Referindo-se à tua pergunta, para nós professores, primeiro, foi um desafio muito grande, porque nós atuamos pelo modelo tradicional. Embora a finca ela sempre está um passo à frente das demais instituições de ensino, eu posso falar, porque eu já lecionei em outras instituições de ensino superior, a gente verifica que os professores sentiram um pouco de dificuldade, pelo menos falando da minha parte, e de alguns caros professores que estão lá ombreados comigo, não só no direito, né, mas também na administração, nas ciências contábeis, na gestão comercial e hospitalar, locais também, cursos também que eu leciono aqui na instituição. Nós tivemos essa dificuldade dessa adaptação. O NAP, né, o nosso núcleo de apoio pedagógico, teve um acompanhamento brilhante, fundamental, né? Fundamental para o nosso desenvolvimento profissional. E nós podemos passar, então, para os nossos alunos, essas ferramentas, ajudando-os a poder manuseá-las, né, com todas as limitações que são naturais, mas para que pudessem ter um bom aproveitamento. Nós estávamos acostumados àquele modelo tradicional, né? Sala de aula, né? Atividades assim, inclusive utilizando tecnologia mais dentro de sala de aula. Então, isso trouxe para nós um desafio muito grande, que eu acredito que foi superado. Nós conseguimos superar esse desafio. Os acadêmicos sentiram no início, né? Assim, ainda é muito recente, mas o que é interessante é que agora eles também estão motivados para dar continuidade no semestre. Nós já estamos aí praticamente na segunda semana letiva, né, desse semestre 2022. Portanto, eu acredito que são desafios que os acadêmicos vão ultrapassar. Eles já estão mais adaptados à utilização dessa ferramenta. A instituição está dando todo o suporte necessário para que os alunos possam ter um resultado satisfatório, e a gente espera que todos os seus reclames e todos os seus interesses e todas as suas necessidades sejam atendidas plenamente. Eu acho que essa é a missão do professor, essa é a missão da instituição de ensino, né, e é isso que o nosso acadêmico deseja. Eu só espero que
a gente possa voltar ao contato presencial. Que faz falta, né, Faz professor? falta e que a gente também, ainda que voltemos a estarmos fisicamente presentes no ambiente de sala de aula, não deixemos de lado essas ferramentas. Até porque, né, não só o profissional da advocacia, mas os demais profissionais, né, da administração, os contadores, né, os gestores, vão ter que utilizar essas ferramentas também, né, de eletrônicas, virtuais, nos seus dia a dias, cada Com vez certeza. mais. É porque eu vejo assim, professor, a arte de lecionar já é um desafio, presencialmente. Quando você tem que fazer isso à distância, eu acho que é um desafio ainda maior, porque você tem que fazer aquela aula criativa, que o aluno participe, que ele tenha aquela vontade, que a aula não fique aquela coisa chata na frente do computador. E eu vejo que é um desafio ainda maior, né? Porque você está com um monte de gente ali te olhando, você tem que despertar a curiosidade desses alunos, não é um negócio muito fácil. Não, eu confesso a você, e agora eu estou até puxando a brasa um pouquinho para a minha sardinha, né? Assim, o professor, pelo menos eu tenho trabalhado mais, né, do que na nossa aula presencial. Porque nós temos que instrumentalizar todo o ambiente virtual, né, e para além disso, a gente deixa um período inferior àquele para aquelas questões dos alunos. Então a gente acaba se empolgando, né, e passando um conteúdo com muito mais verticalidade, né, muito mais profundo, e às vezes a gente não permite que o aluno faça questão naquele momento. Então a gente começa a aprofundar ainda mais o tema. Então a gente tem que ponderar um pouco para deixar uma aula mais participativa, de fato. Eu acho que o que ajuda um pouquinho nesse desafio, né, professor, é justamente o que o senhor falou, essa estrutura da finca, que se antecipa em muitos momentos. É lógico que ninguém estava preparado para essa pandemia, mas a finca já tinha uma estrutura, já tinha uma plataforma onde as aulas eram feitas de forma remota. O que aconteceu é que essas aulas foram intensificadas. Na verdade, todas as aulas hoje são feitas apenas de forma remota. Sim. E essa plataforma já em funcionamento acabou facilitando um pouco essa modificação das aulas, né? Sim, quando houve a suspensão das atividades, se eu não me engano, foram suspensas por apenas uma semana, se eu não me engano. Logo bem no início. Isso, bem no início. Então, ou seja, não houve um prejuízo, né, para o acadêmico da finca, se comparado com o prejuízo das pessoas que estão na rede pública de ensino, de fundamental e médio, né, que estão aí, não se sabe, né, olha só, pasmem-se, o poder público não sabe se os alunos estão tendo possibilidade de ter aula virtual ou não. Nós estamos em 2020, né, nós estamos num país que se considera a 8ª economia do mundo. Como é que um governo federal, um governo estadual e um governo municipal, com todo respeito aos seus titulares, aos seus gestores, que legitimamente foram eleitos, mas como podem se permitir não saber se aquele aluno ou a quantidade de alunos que estão tendo acesso ao ensino por meio dessas ferramentas? Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar para evitar num futuro. Porque se a gente parar para pensar, existem pessoas hoje, crianças, que não estão tendo acesso à educação justamente por conta disso. E, como o senhor falou, um país que se considera a 8ª economia do mundo é algo inaceitável. Inaceitável. Não é possível. O que nos reconforta é saber que, ao menos os nossos acadêmicos, estão sendo atendidos. Eu acho que isso é um ponto de valorização, né, da instituição de ensino, em primeiro lugar, dos seus mantenedores e também dos professores, mas, sobretudo, dos alunos, que, além de terem que trabalhar, cuidarem das suas famílias, cuidarem dos seus filhos, ainda têm que arranjar um jeito de ter um bom computador, um notebook, ter uma boa conexão de internet para poder avançar nesse desafio. Então, peço minhas homenagens aos acadêmicos, não só do direito, mas de toda a instituição. Professor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta falando de direito aqui no programa Sala de Opinião. É rapidinho.
O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, no nosso terceiro bloco. Estou recebendo hoje aqui o professor e advogado Carlos Renato Dolfini. Professor, já falamos um pouquinho sobre as aulas, essa mudança, né, na pandemia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo que as pessoas podem encontrar no site da ESA. O senhor, que é diretor acadêmico da Escola Superior da Advocacia da OAB. O senhor estava me falando que está tendo um material muito bacana lá. Está tendo lives, palestras, enfim, um conteúdo muito bacana para o pessoal de direito, né? Sim, perfeitamente. A ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, ela é da seccional da OAB de Rondônia. Ela tem lá um portfólio, um site específico, né? Quem quiser consultar é só procurar no Google, lá ESA RO, já vai ser direcionado, ou no próprio site da própria OAB de Rondônia, e vai lá encontrar um grande cabedal de informação, né? A ESA ela tem se prestado a estabelecer uma série de cursos, né, simpósios aos advogados, que ela tem se preocupado não só com o crescimento profissional do advogado rondoniense, mas também com a sua sanidade, a sua saúde, né, mental, física. Então ele tem disponibilizado lives, um grande material para que os
os advogados de Rondônia possam estar se aperfeiçoando, estar aí melhorando a sua atividade para justamente trazer um benefício maior para o seu cliente. Veja que de forma indireta, né, os constituintes dos advogados, ou seja, os clientes dos advogados, seja em qualquer esfera, né, na esfera empresarial, civil ou criminal, vão estar tendo vão colher um resultado positivo porque a própria instituição, né, a ESA, por meio da ESA, ela vai permitir que o advogado possa se reciclar, né? Então, inclusive, fica aí o convite para que seja acessado o site da Escola Superior de Advocacia. Inclusive, temos agora uma revista digital, né? Isso, uma revista digital que pode ser publicado artigos, né? Não só aqueles artigos escritos, né? As pesquisas feitas pelos advogados, mas também outros profissionais do direito. A ESA não se fecha só para os profissionais da advocacia, né? É muito comum promotores de justiça, defensores públicos, né? Inclusive magistrados, estarem em parceria com a ESA para a capacitação dos advogados de Rondônia, né? Que vão, por óbvio, atingir um bom resultado para os clientes, né, desses advogados. E também para os acadêmicos, né? Por que não? Os acadêmicos podem também acessar, né, assistirem aí essas lives, esse conteúdo. É muito importante que o acadêmico, né, em especial o acadêmico da finca, se sinta convidado a assistir, né, a prestigiar esse material, que tem uma conotação mais prática do que teórica, mas é muito valoroso. Professor, a gente já falou um pouquinho sobre a adaptação tanto dos professores quanto dos alunos para essas aulas remotas. As aulas remotas para os veteranos já retornaram na finca. Mas para os calouros, os futuros advogados... Começou essa semana. Começou essa semana. Começou essa semana. Mas ainda tem a oportunidade de quem quiser ingressar, ainda dá, né? Ah, sim, perfeitamente. Logo no início, né, do semestre, ainda é possível que essas pessoas possam ingressar no curso. É salutar que o quanto antes, né, melhor. Porque o conteúdo está sendo passado já. Né? Sim, o conteúdo já começa, a gente não pode parar. É verdade. Mas fica aí o convite, se houver possibilidade, né, de acolhê-los, vamos acolhê-lo ainda que após os inícios do semestre para os calouros. É porque tem muita gente, professor, que está em casa, está assistindo a gente agora e fica pensando, poxa, eu não vou começar o curso agora, estamos numa pandemia, eu acho que eu não vou me dar bem com aulas remotas. E muita gente também confunde a questão de aulas remotas com EAD, que são duas coisas bem diferentes. Bem distintas. Exatamente. Aulas remotas, que é o que está acontecendo hoje aqui na finca, são aulas interativas, com a participação do aluno, ali despertando a atenção do aluno. E eu acredito que esse negócio de deixar para depois não é bom para ninguém. Acho que o momento é agora. E sim, se você for pensar eminentemente de forma profissional, né, quem sai na frente leva vantagem. Então, se você imaginar que nesse momento, né, de dificuldade, que acomete a todos, né, não só ao profissional da advocacia, mas de outras áreas, né, se você conseguir fazer um esforço e já iniciar o seu projeto profissional, você vai se formar primeiro. Se formando primeiro, você aproveita melhor as oportunidades. Exatamente. Né? Então, se você for pensar pelo ponto de vista profissional, não é uma boa ideia deixar para um momento posterior. Como você disse, há uma diferença singular entre o ensino virtual, EAD, à distância, e as aulas online. As aulas online, elas são feitas ao vivo. Né? Os alunos e o professor interagem, né, naquele momento, né? Diferentemente de uma plataforma que condensa lá vídeos gravados e que não estão atualizados. Eu costumo, aí eu falo pela minha experiência privada, né, na docência, e falo só por mim, né, eu costumo agregar nas minhas aulas o conteúdo clássico, dogmático, né, aquilo que já está bem consolidado no direito, nas matérias que eu leciono, mas trazendo para um contexto atual, inclusive para acontecimentos recentes. Sim. Porque eu acho que acaba despertando mais atenção do aluno. Sim, ele consegue perceber que aquilo que classicamente foi construído com o passar do tempo, né, aquela doutrina que se formou, que não foi de ontem para hoje, e demandou um estudo muito profundo sobre determinados aspectos, ele verifica que aquilo não é só uma literatura, aquilo é aplicado no dia a dia, naquele momento.
né? Eu leciono, uma das disciplinas que eu leciono no direito é economia política. Né? Imagine para um acadêmico do primeiro período, falar, poxa, estudar economia política, eu queria ver direito penal, eu queria ver direito civil, eu queria ver direito tributário, né? E empresarial. Pô, estudar economia política não tem nada a ver nem com direito. Né? Imagina só que contrassenso. Mas eu consigo fazer com que eles percebam a importância da economia política para todos os ramos do direito. Né? E, em especial, esse momento que nós vivemos turbulento, eles puderam ver aquilo que a economia política traz como doutrina sendo aplicado na prática em razão, por exemplo, do plano desse governo atual de reduzir a taxa Selic, né, de ter superávit ou déficit primário, a questão orçamentária que não vai respeitar a lei de responsabilidade fiscal, e por que pode acontecer isso nesse momento, está lá no artigo, salvo melhor juízo, no artigo 15 da LRF, né, que permite que haja aí essa possibilidade. Então, tudo isso é factual, eles veem acontecer naquele momento, então isso chama a atenção do acadêmico. Bom, e outra questão fundamental, a gente já falou da plataforma online, mas a Finca hoje ela possui uma estrutura fantástica para o aluno de direito. Professores com muita experiência, o senhor sabe disso, é um deles, mas a estrutura em si, professores, salas de aula, é tudo muito bom para receber o aluno de direito. Perfeitamente. A preocupação do grupo Aparício Carvalho é muito grande com o acadêmico, em especial do acadêmico de direito, que, segundo o próprio doutor Aparício, era um sonho que ele realizou, né, ter o curso de Direito aqui em Porto Velho, e também em Vilhena e também em Jaru. Né? Que vai começar agora. É muito importante. Um abraço para o professor Anderson lá. Mas aqui nós estamos sendo comandados pelo professor Bruno Valverde, com uma experiência muito grande, né, na advocacia, na coordenação. Né? Ele é um doutor em Direito, com uma ajuda importantíssima do professor Josué. A gente está muito bem liderado, né? Tem uma preocupação da faculdade em que os alunos tenham o melhor possível, né? E o melhor possível dentro da realidade rondoniense. Creio que nós saímos na frente, né? Os nossos colegas professores, não posso nominar todos, né? Senão vai acabar faltando um. Vai acabar faltando um, eu vou me complicar depois. Mas liderados por eles, né? Com todo o suporte, tanto do NAP, né, quanto da instituição, faz com que a gente possa trazer o que é de melhor hoje no ensino jurídico em Rondônia para os nossos acadêmicos. Bom, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e na sequência a gente volta com o nosso quarto e último bloco do programa Sala de Opinião. Não sai daí, a gente volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o ACEDUCA. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana.
Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo aqui o professor e advogado Carlos Renato Dolfini. Já falamos sobre muita coisa, sobre o curso de advocacia aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, sobre essa realidade que a gente está vivendo, né, a pandemia, enfim, falamos de muita coisa. Professor, nesse momento a gente já falou que os advogados são uma profissão essencial nesse momento. Como que o senhor vê que vai ficar essa área da advocacia pós-pandemia? O senhor vê alguma mudança fundamental? Veja só, a palavra que você utilizou foi perfeita. O advogado ele é essencial para a administração da justiça. Sem o advogado, não há outra profissão jurídica, né, que possa se estabelecer. Por exemplo, o Ministério Público ia atuar como? Se o advogado não estiver presente naquela relação, o processo não tem como ter êxito, não termina. O juiz também, o juiz é provocado, né? O juiz ele não age de ofício, né? Em regra, ele é provocado, né? Então, ou seja, precisa que o advogado esteja presente. E aqui é bom que se diga, né, que o advogado não está em condição inferior nem ao promotor, nem ao juiz, né? Os três estão no mesmo patamar. Ninguém ali é superior ao outro. Tem uma falsa concepção, né, de que o advogado ele é um pequenininho perto do promotor, perto do juiz, né? Isso não quer dizer que os juízes e promotores se comportem assim, pelo contrário, tenho amigos promotores, amigos juízes que são pessoas humildes espetaculares, né? Isso não é nenhuma agressão gratuita, não é isso. É que é um pensamento comum acreditar que o advogado está abaixo. E não está. É muito importante que o advogado, em especial o advogado rondoniense, tenha essa compreensão e faça valer as suas prerrogativas. Eu vejo que a única diferença é que cada um desempenha a sua função. Perfeito. Então, apenas isso. É essencial para a administração da justiça a presença do advogado. Ele tem que participar. O processo é democrático. Por outro lado, não há dúvida que nós estamos tendo uma dificuldade com relação aos desafios que essa pandemia nos impôs. O Judiciário, o Ministério Público, né, a Segurança Pública em si, estão também vencendo esses desafios e eu não tenho dúvida que a advocacia vai vencer. Isso só vai fortalecer a advocacia. Para tentar responder a sua pergunta, eu acredito que é inevitável agora que o advogado tenha compreensão de que ele deve buscar um aperfeiçoamento tecnológico, né? Ele vai ter que utilizar essas ferramentas. Isso não quer dizer que ele tenha que deixar de comprar os livros, de ter uma bela biblioteca, né? De ter aquela relação pessoal, física com os demais advogados, na presença junto com os seus clientes. Não quer dizer que ele vai ter que abandonar isso, mas cada vez mais ele vai ter que ficar voltado também a essas novas tecnologias. Com certeza. É inevitável. Até porque, como a gente estava falando antes, as audiências
remotas, online, já estavam acontecendo, estão acontecendo com mais frequência agora. E, inclusive, aconteceu um caso curioso esses dias, provavelmente o senhor deve ter visto. Eu não lembro quem foi, a função que ele desempenhava, se era juiz, que dormiu durante um... Foi um... O senhor viu esse caso, foi né? um magistrado de segundo grau, um desembargador. Exato. Eu não me lembro agora se é do trabalho ou se é... Eu acho que é do trabalho. Não me lembro agora. Teve um outro também que falou um palavrão, que é lamentável, né, xingando o advogado. Sim, teve um que fez numa rede. Teve um procurador de justiça da Bahia. Que soltou gases lá durante uma audiência. Tá virando tudo mesmo. Isso demonstra os desafios que o advogado passa. Exatamente. Né? São outros desafios que a advocacia também tem que superar. Olha, a gente não pode fulanizar, né? Essas coisas acontecem. Acontece, exatamente. Assim, a gente só todo lamenta. mundo se adaptando a essa nova realidade. A gente lamenta, né, que tenha acontecido. Fica aí como uma anedota pública, né? Vai entrar para os anais aí da história da advocacia, também do direito, né? Compõe um anedotário brasileiro, né? Mas a gente só pode lamentar. Né? Isso vai acontecer, continuar acontecendo. Sim, é verdade. Não só com a área do direito, mas... O mais importante, assim, na minha concepção, é que seja atendidas as demandas. É verdade. Né? Que possa chegar a uma conclusão rápida, célere, com justiça, né, dos casos que são postos a julgamento. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Essas coisas vão acontecer, a gente vai dar risada, que segue. E vida que segue, não tem o que fazer. Professor, o mercado de trabalho, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil, na área do direito, eu acho que sempre foi bastante extensa. E eu acredito que a tendência é que continue assim, mesmo depois que a pandemia passe, né? Veja, a advocacia ela sempre vai ser necessária. A diferença é, você é um bom profissional ou não. Os bons profissionais se estabelecem. Né? O direito em si, a ciência jurídica, ela dá mais oportunidades de profissões, não só a advocacia, do que outras ciências. Isso não é nenhum demérito para as demais. Mas como nós estamos tratando, falando hoje no Dia do Advogado, eu tenho que dizer, né, que o leque de oportunidades que o curso de Direito proporciona aos acadêmicos é muito grande, mas insofismável. Não adianta ter só o canudo ou só o diploma. Há necessidade de estudar, de conhecer profundamente, de se aperfeiçoar cada vez mais. Se você fizer isso, as demandas acontecerão, você terá sucesso e será um bom profissional e bem remunerado. É o que se espera. Não só o dom, né, o prazer em atuar, mas também uma boa remuneração, para que você não passe por alguma necessidade, para que você possa capacitar ainda mais. E a advocacia é um bom terreno para isso. A advocacia, ela permite, né, que o advogado faça o próprio salário. Para o advogado, o limite é ele. Não tem nada diferente de outros cargos públicos que são maravilhosos, né? São umas carreiras belíssimas, mas que têm tetos. Né? O advogado não. O advogado, se ele se especializar cada vez mais, tiver uma conduta profissional, ética, respeitosa, nós temos limitações. O Estatuto da Advocacia impede que eu faça propaganda, né? O Estatuto da Advocacia impede que eu capte clientes. Eu não posso colocar um outdoor lá, deu uma foto, professor Carlos Renato Dolfini, criminalista, e elencar lá os casos em que eu tive sucesso, né? E trazer mais clientes, chamar clientes ou captar clientes. Não é possível para a advocacia. Né? Agora, se você escrever, se você participar de associações, se você fizer pesquisa, invariavelmente você está fazendo uma boa propaganda. E isso traz um resultado positivo. Com certeza. Professor, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito pela sua participação aqui no programa Sala de Opinião e deixo o espaço agora para o senhor fazer as felicitações a todos os advogados. Afinal, estamos comemorando nesta terça-feira o Dia do Advogado e o momento é todo seu. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui presente e eu estendo aí essas felicitações aos colegas advogados, não só de Rondônia, mas do Brasil inteiro. A gente tem que comemorar esse dia
foi um dia muito importante quando se estabeleceu o ensino jurídico no Brasil, em São Paulo e também em Pernambuco, né? E nós temos que fazer com que a advocacia seja ainda mais forte. Um grande abraço a todos, sintam-se aí homenageados e muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, professor. Infelizmente, o nosso programa Sala de Opinião está chegando ao fim. Quero agradecer muito pela sua audiência. A gente volta com mais programas e assuntos relevantes aqui no programa Sala de Opinião. Até o próximo programa. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou a professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.